Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Zauner, eu vou responder algumas perguntas aqui que eu recebo de alguns clientes. Fica ligado que vai ficar bem legal o vídeo. Como você determina o perfil de investidor dos seus clientes? Geralmente, quando você abre uma conta em qualquer corretora, quando você vai ativar a conta, ela tem um questionário, geralmente são 9 perguntas sobre o perfil de investidor. Lá vai ter o tamanho do seu capital, se você já investiu em ativo de risco, no que você investe hoje e tudo mais. Mas a prática nesse quesito geralmente é um pouquinho diferente da teoria, né? Por exemplo, eu tendo a colocar cenários, quando o cliente abre a conta, colocar cenários um pouco mais extremos na cabeça do cliente, como aconteceu, por exemplo, na pandemia. Os perfis agressivos, as parcelas agressivas da carteira geralmente desvalorizaram 50%, 60%, 40% em coisa de 2, 3 semanas. Então eu tento colocar esse cenário na cabeça do cliente para ver de fato como ele se sente e aí poder definir o perfil do cliente. Porque a tendência é a gente achar que a gente é um pouco mais agressivo do que às vezes de fato é, né? Então é uma prática comum eu ter esse tipo de conversa com o cliente e definido o perfil eu tendo nas primeiras alocações a ser até um pouquinho mais conservador do que o perfil definido, até para criar um pouco de gordura de rentabilidade, depois a gente ir ao longo do tempo tomando um pouco mais de risco. Então é uma prática que eu tenho como assessor. Como você avalia e ajusta uma carteira de investimentos de longo prazo? Geralmente, portfólios de longo prazo, uma periodicidade legal assim para você fazer é um rebalanceamento, uma análise de cenário semestral, tá? Eu acho que é super importante nessa parte de rebalanceamento você ter uma analogia da sua carteira como se fosse um carro, tá? Onde você tem o para-brisa e o retrovisor, tá? O retrovisor ele é pequeno por um motivo, é bem menor do que o para-brisa por um motivo muito específico, porque o que fica para trás é uma referência, né? Por isso que o para-brisa é grande e o retrovisor é pequeno, porque você vai ter o para trás como referência, mas o para frente tem que ser uma análise bem mais completa, né? Então, geralmente, semestralmente, é uma periodicidade bacana para você rebalancear. E, óbvio, reavaliar cenários, né? Pô, minha carteira está adequada para o cenário que eu estou vislumbrando daqui a 6, 12 meses, 24 meses, 36 meses? Não, pô, eu acho que eu preciso dar uma rebalanceada, colocar um pouco mais de ativo inflação ou um pouco mais pós-fixado, mas geralmente semestral é uma periodicidade boa para reavaliar cenário. Como posso acompanhar o desempenho dos meus investimentos de forma regular? O próprio app da corretora, o banco, você consegue fazer esse acompanhamento, né? E lá você vai ter N análises, né? Você vai ter qual período de análise você quer ver dos seus investimentos, comparar com que indexador, você vai poder comparar com inflação, CDI, IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, Ibovespa, dólar. Você vai poder pegar a sua carteira em 6 meses, 1 ano, 12, no mês, no ano, então você pode fazer várias periodicidades para acompanhar. Então, no próprio aplicativo da corretora, geralmente você acompanha isso. Como você acompanha e avalia as mudanças que podem afetar os investimentos? Geralmente eu acompanho, são 3 indexadores, né? São 3 índices que eu acompanho mais, que é o que a gente chama de Kit Brasil, que é juros, moeda, né? No caso o dólar, o Ibovespa. Então, geralmente eu acompanho esses 3 indexadores e eu tento acompanhar as notícias que vão influenciar esses 3 indexadores, né? Porque a coisa mais importante para o mercado dar preço nas coisas não é o agora, é a expectativa para frente. Então não é a Selic hoje, que está em 10,5, que vai influenciar no preço dos ativos de renda fixa que você está comprando hoje, mas sim a expectativa de juros daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. É essa curva, que a gente chama de curva de juros futura, que dá preço nos ativos de renda fixa, nos títulos públicos e tudo mais, né? As notícias que vão influenciar no teto de gastos e tudo mais, isso obviamente influencia nos juros, no Ibovespa e no dólar. Inflação, então eu tento acompanhar esses indexadores, saber como é que eles vão se movimentar de acordo com expectativas e aí eu tento traçar cenários possíveis para readequar e rebalancear portfólios. Bom, e se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, você aprendeu uma coisa nova, pô, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você receber mais vídeos, que agora eu vou começar a gravar alguns conteúdos bacanas para você.